iniciar o nosso trabalho falando de genética básica, os conceitos básicos de genética, fundamentais para que você evolua no estudo da biologia e da genética, claro. Genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, vai estudar a transmissão de características genéticas ao longo das gerações. A genética, ela vai estudar a natureza química do material hereditário, o modo de ação desse material, além do que eu já citei, hereditariedade. Bom, outra definição importante é a definição de caráter ou de característica. O que é caráter? É um termo que designa, na genética, uma particularidade de indivíduo, certo? Uma característica do indivíduo que é importante. Alguns exemplos. Caráter cor de olhos. Cuidado, porque um caráter pode apresentar variações. Você tem um caráter, você avalia, você estuda o caráter cor de olhos, aí você vai e diz sim. E o que é olho claro, olho escuro, essa coisa toda? Gente, o caráter é cor de olhos. O olho claro, olho escuro, são os variantes do caráter. Okay? Cor da pele, número de dedos. O Fredinho, número de dedos são simples, nem sempre. Existe uma doença, que é a polidactilia, que faz com que você tenha um dedo a mais. Um dedo a mais no pé, na mão, ou mais dedos. A gente vai estudar isso adiante. Altura, o tipo de cabelo, o tipo de sangue. Se a pessoa é normal ou daltônica, tudo isso é caráter genético. Okay? Bom, existem 3 tipos de caracteres a serem estudados. O adquirido, o congênito e o hereditário. Com carinho. Vamos partir aqui para o primeiro. Caráter adquirido, gente, é aquele resultante da ação do meio sobre o indivíduo. Tá? Isso depois que o indivíduo nasce. Ele não pode ser transmitido ao longo das gerações. Tá? Um exemplo, Lula perdeu o dedinho no torno. Nosso ex-presidente perdeu o dedo no torno. Foi mutilado, certo? Está aposentado aí até hoje. Então, essa mutilação foi causada por um acidente. Ele não tem o dedinho. O filho dele vai nascer sem o dedinho? Claro que não. Pele bronzeada pelo sol, doenças infecciosas, tudo isso que você adquire depois da vida é o caráter adquirido. Ok? Outro caráter é o caráter congênito. Engraçado. O caráter congênito é aquele que é adquirido na barriga da mamãe. É aquele adquirido na vida intrauterina. Tá? E um detalhe, é aquele que você adquire na barriga da mamãe e nasce com ele. Não é genético, gente. Não é genético. Tá? Ele geralmente resulta de um traumatismo, de uso de medicamentos, de drogas, tá? Cocaína, maconha, doenças infecto-contagiosas que podem passar através da barreira placentária, chegando ao feto. Alterando o quê? As células somáticas, células corporais, células do corpo do indivíduo, células somáticas, que, nesse caso, também não vai se tornar o quê? Uma característica hereditária. Porque as células adquiridas essa característica não quer dizer que você vai ter, a não ser que haja uma mutação diferente. Bom, exemplos de características congênitas. Defeitos físicos causados pela talidomida. Cara, deixa eu parar aqui. Talidomida foi uma droga que era usada amplamente na década de 70. Para quê? Foi usada nesse período para inibir as contrações uterinas naquelas gestantes que estavam com um problema para expulsar, de expulsão fetal precoce. Então, para reduzir a contratura uterina, eles utilizavam a talidomida. Só que os médicos não sabiam que a talidomida era um poderoso agente teratogênico. O que é agente teratogênico? É aquele que causa pesadas malformações. Causando malformação embrionária, gente. Outro exemplo, cegueira sifilítica. O bebê adquire com a mamãe sífilis e nasce cego. Deformidades causadas pelo vírus da rubéola. É um lance interessante falar dessa questão da ação da rubéola, né? O vírus da rubéola, ele, digamos que a gestante aos 3 meses, até os 3 meses, corre um risco muito alto de sofrer ação. Então, gestante, tem uma vizinha com rubéola, corra, não passa nem perto. Alfredinho, eu estou com 2 meses. Cara, não passa, nem pense em visitá-la, nem receber visita dela. Depois dos 3 meses de gestação, o perigo reduz. Não quer dizer que não haja risco. Mas, Alfredinho, o que isso pode acarretar? O vírus da rubéola é um poderoso agente teratogênico também. Tá? Leva a má formação corporal, assim como a talidomida. Alfredinho, que má formação corporal é essa do bebê?
estou falando em lábio leporino, estou falando em palato fendido, cegueira, formação de sereia, quando ele nasce com os pezinhos, com as pernas coladas, com as pernas grudadas. Isso aí é sério, é perigoso, ok? E o terceiro caráter, esse todo mundo fala muito, que é o caráter hereditário. Tá? O caráter hereditário é aquele que é transmitido aos descendentes através da bagagem genética. Isso é fácil. Eu coloquei de uma forma simples. Para uma característica ser hereditária, deve ser regido por genes presentes nos gametas, através dos quais pode atingir a uma próxima geração. Cor de olhos, tipagem sanguínea, albinismo, etc. Ok? Então, temos consciência, vimos caráter adquirido, caráter congênito e caráter hereditário. Bom, vamos aqui a um próximo conceito importante, meus queridos. O que é cromossomo? Todo mundo fala tanto, né? Cromossomo é a estrutura da célula. Está presente no núcleo da célula. O cromossomo, ele é uma estrutura formada por DNA e proteínas. As principais proteínas são as histonas. Olha elas aqui. São as histonas. Essa proteína globosazinha. Né? Alfredinho, só existe histona no cromossomo? Não. Existem as chamadas proteínas não histônicas, mas as principais são as histonas. Então, o DNA ele vai amarrar várias proteínas. Olha que legal aqui. Bonita condensação, né? Você tem aqui um cromossomo que é formado por DNA, uma longa molécula de DNA, que amarra proteínas, principalmente as histonas. Okay? Um fragmento dessa molécula aqui, esse fragmento aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um fragmento, que usar essa canetinha. Esse fragmento aqui, né? Esse pedaço aqui, ele já é considerado o quê? Suponha, esse pedaço aqui, que já seja considerado um gene. Um gene é um pedaço de DNA formado por letrinhas, Alfredinho. Essas letrinhas são as bases nitrogenadas que formam os nucleotídeos. Queridos, cada fita dessa do DNA é formada por nucleotídeos. Tá? Então, esse segmento aqui, ele de repente vai determinar uma proteína X ou uma proteína Y. Tá? Então, que é um gene, um segmento, um pedaço de cromossomo. Boa? Vamos adiante. Além de saber o que é um cromossomo, eu tenho que saber o que são cromossomos homólogos. Vem do grego. Homoios, quer dizer igual, semelhante. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos semelhantes. Um que veio do pai, o outro que veio de manhinha. Um que veio do papai, outro que veio da mamãe. Esses cromossomos, eles vão ficar pareados nas células diploides. Certo? Então, vamos lá. São cromossomos semelhantes entre si, que juntos formam um par. Esses pares só existem nas células corporais, nas células somáticas, nas espécies do quê? Das espécies diploides. Um é de origem paterna e o outro é de origem materna. Queridos, vamos aqui trabalhar a definição clássica de gene ou gene. Por definição, gene ou gene é a unidade de informação genética. É a unidade de informação genética. Eu citei já para vocês o conceito bioquímico de gene, que diz que é um trecho da molécula do DNA capaz de codificar um polipeptídeo, uma proteína, certo? E essas proteínas vão estar relacionadas à manifestação de um determinado caráter hereditário. DNA, né? Gene, proteína, caráter hereditário. Teoria, um gene, uma proteína. Teoria, um gene, um enziма. Cada genezinho, gente, é representado por uma letra, pode ser maiúscula ou minúscula. Cada gene, ele ocupa uma posição específica ao longo de um cromossomo. Essa posição específica é denominada de locus gênico, local de um gene, casa de um gene. Olha aqui um cromossomo, olha aqui outro.
cromossomos com estrutura semelhante. São cromossomos o quê? Homólogos. Esses genes aqui, ó, estão localizados, são trechos, né? Eles são localizados em trechos diferentes dos cromossomos. Então, o que é locus? É o local definido ocupado pelo gene no cromossomo. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Genes alelos ou alelomorfos. O que são alelomorfos? O que são genes alelos? São genes que ocupam loci correspondentes em cromossomos homólogos. Fredinho, o que é loci? Loci é o plural de locus. Tá? É o plural. Então, assim, locus é o singular, um locus. No plural eu tenho 2, 3, 4 loci. Só um ponto. Cientistas brasileiros e portugueses já usam para o singular loco com O e locus com OS, mas ainda se usa mais o singular em latim, locus, com OS, e loci no plural, ok? Então, são genes alelos. Está vendo aqui um cromossomo homólogo do outro. Esses cromossomos, vendo? Esses cromossomos têm genes que estão no mesmo nível. Tem um gene aqui, por exemplo. Tem um gene aqui, certo? Aqui. Aí tem outro gene aqui. Eles não estão no mesmo nível? Estão no mesmo nível? Esses genes são alelos. Imagine que tem esse aqui e aqui tem outro. Olha, aqui tem outro gene. Esse gene está no mesmo nível desse aqui? Ah, não. Então, esse e esse não são genes alelos. Tá? Fredinho, e se tiver outro aqui no mesmo nível? Eles são correspondentes aqui, ó. Ah, peraí. Aí esse aqui é alelo desse. Aqui pode ser um azão, tá vendo? Aqui pode ter um azão. E aqui pode ter o quê? Um gene azinho. Aqui pode ser um gene Bzão. E aqui você vai ter um gene Bzinho. Ok? Você já sabe. O que são genes alelos? São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Olha aí, são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Ok? Vamos ao nosso próximo. Eu quero chamar a atenção. Os genes alelos, eu já citei que são representados por letras maiúsculas ou minúsculas. Só que os genes recessivos por letrinhas minúsculas e os dominantes por letras maiúsculas. Vamos dar uma olhadinha nisso. Deixa eu passar para a minha setinha de novo aqui. Bom, eu coloquei o gene dominante, com letras maiúsculas aqui, os exemplos, e o gene recessivo, né, com letrinhas minúsculas. O que é um gene dominante, gente? O gene dominante é aquele que manifesta o seu caráter tanto em homozigose quanto em heterozigose. Cuidado. Por exemplo, você tem aqui o gene azão. O gene azão, ele vai manifestar o seu caráter se ele estiver perto de quem? De azão. Certo? Mas se ele estiver perto de azinho, também. Agora, é fácil. O gene azão, ele manifesta o seu caráter tanto estando ao lado de um igual como do seu diferente. Olha a diferença. O gene recessivo, por definição, é aquele que manifesta o seu caráter exclusivamente em homozigose. Apenas no homozigose. Então, se eu tenho aqui o gene azinho, certo? Ele só vai manifestar o seu caráter quando ele estiver ao lado do gene azinho. Ô Fredinho, e se o azinho estiver do lado de um azão? Caraca, aí você tem azão azinho. O azão é dominante. Então, o gene recessivo só vai manifestar sua característica se estiver junto do seu igual. A gente chama isso aqui de indivíduo homozigoto recessivo. O indivíduo será azinho, azinho. Aqui, você vai ter o quê? O indivíduo heterozigoto. Azão, azinho. Ou azão, azão.
Ok? Então, aqui você tem o heterozigoto e aqui o homozigoto dominante. Beleza? Entendeu o processo? O azinho só manifesta seu caráter se estiver junto do seu igual. Essa é a definição de gene recessivo. Outra definição importante é a definição do genótipo. Genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo possui. É a bagagem genética do indivíduo. Fulano ele é azinho, para albinismo. Olha, ele é albino. Certo? Então, a bagagem genética do indivíduo é, para designar a bagagem genética do indivíduo, a gente utiliza o termo genótipo. Eu posso dizer que fulano é azão, bezão, bezinho, cezinho, bezão, ezinho, e aí vai. Vou sair citando várias combinações, vários pares de genes para chamar de genótipo. Mas eu posso estar me referindo só a um. Fulano é agazão, para determinada característica. Certo? Indivíduo homozigoto e indivíduo heterozigoto. Indivíduo homozigoto é aquele que apresenta os dois genes alelos iguais para um determinado caráter. Exemplo. Azão, indivíduo homozigoto dominante. Por exemplo, o albinismo. Ele é normal para o albinismo. Já se o indivíduo ele é azinho, ele é homozigoto excessivo. Ele é albino. O indivíduo heterozigoto é aquele que apresenta os dois genes alelos desiguais para um determinado caráter. O exemplo do albinismo de novo. Se ele é azinho, ele é normal ou ele é albino? Ele é normal. Porque o albinismo, gente, é uma doença excessiva. Então, para ser albino, azinho só pode estar com azinho. Ok? Então, homozigoto, dominante, aqui, homozigoto dominante, aqui o homozigoto excessivo e aqui o heterozigoto. Agora vamos para a definição de fenótipo. Eu costumo dizer que fenótipo é a feiura do indivíduo. É o conjunto de características visíveis ou não. Então, por exemplo, se você olhar para o Felitino, ele é um menino alto, forte, musculoso. Tá? Ele tem o quê? Cabelo preto. Quer dizer, onde tem cabelo? Né? Ele tem cabelo preto. Ou melhor, castanho escuro. Né? O cabelo é castanho, meu fenótipo. Eu tenho olhos castanhos. É o meu fenótipo. Aí eu peço ao aluno, olha para mim. Olhe e veja qual é o meu fenótipo. Alto ou baixo? Era alto. Olhe para mim. Qual é o meu fenótipo? Qual é o meu tipo sanguíneo? No sistema BO. O aluno faz alfa e aí não dá para ver. Eu digo, mas é fenótipo. É fenótipo. Eu sou A positivo. Sou ARH positivo. Meu fenótipo, ele não é visível, mas eu sou fenótipo. ARH positivo. Duas cipagens sanguíneas, né? Dois sistemas sanguíneos diferentes, mas é mais preciso. O fenótipo também pode surgir da interação do que o genótipo traz com o que o meio ambiente dá. Ok? Então, tanto eu posso ter o fenótipo surgindo do genótipo, como eu posso ter o fenótipo surgindo da interação do que o genótipo te dá com o que o meio ambiente trouxe. Ok? Bom, gente, olha, aqui você tem um fenótipo selvagem. É bom saber essa definiçãozinha. Fenótipo selvagem é aquele que existe, regra geral, em maior frequência na natureza. É o tipo padrão. Tá? O modelo que é estudado, né? É aquele que é mais comum. Geralmente é a variedade dominante, mas não obrigatoriamente. O fenótipo mutante, tá? É toda característica que se afasta, que se distancia do modelo padrão, originado por algum erro genético. Então, você vai ter aí o fenótipo mutante. Ok? Vamos para a fenocópia. Fredinho! E o que é fenocópia? Olha, explica bem devagar aí que eu quero entender o que é fenocópia, tá? Tá bom, vou fazer esse slide e vou passar devagar para você. O que está estudando, dedicado, não vê mulher há muito tempo. Então, vamos lá. Fenocópia.
é uma mudança natural ou artificial ocorrida no fenótipo, onde o organismo age como se estivesse o gene. Certo? Como se tivesse o gene. Então, vamos entender isso aí. A fenocópia, eu disse aqui que ela pode ser natural ou artificial. Então, a fenocópia, gente, para ser mais simples, é a imitação de um fenótipo. Ok? Então, vamos aqui ao primeiro exemplo. Pintura de cabelos. Quando você pigmenta o cabelo, né? Você tem um cabelo castanho e pinta de loiro. Esse loiro é loiro, né, gente? Não é azul, tipo periquito australiano, aquele verde, roxo, de cabelo toda a cor. Não. Você tem um cabelo castanho e você pigmenta um loiro que existe na natureza. Classicamente, prefere-se dizer que falar em fenocópia quando você imita algo que existe. Nanismo hipofisário é um anão hormonal. Carência de STH na infância faz com que o indivíduo não cresça. Imita o quê? O anão acondroplásico, que é o anão genético. Existe o anão genético e o anão hormonal. O anão verdadeiro é o acondroplásico. Diabetes mellitus é a diabetes verdadeira. E tem uma doença que a gente chama de diabetes insípida, que ela lembra a diabetes verdadeira. A diabetes insípida você tem glicosúria, açúcar na urina, poliúria, que é urina em excesso, tá? E você tem ainda a polidipsia, que é sede excessiva. Agora, na diabetes insípida, a glicosúria é mais rara. A diabetes verdadeira tem tudo isso e muito mais. Pele bronzeada. Você nasceu assim. Né? Deixa eu pegar aqui a setinha. Você nasceu assim, mais clarinha. E aí você levou uma pintada geral aqui. Você levou uma pintada geral. Olha, tá? Ô Fredinho, mas eu não tenho dinheiro para levar essa pintada aí. Não tem problema. Você pode ser pintada de graça pelo sol. Né? Não importa se foi natural ou artificial. Você mudou a sua coloração padrão. Vocês estão vendo essa garota? E essa garota, só a mesma garota. Desculpa estar demorando demais nesse slide, viu? Mas olha para aqui. Olha aqui a cor natural dela. Ela está escondendo o jogo. Essa é a cor natural dela. E aqui a garota tomou sol. Então, esse é o verdadeiro fenótipo dela. Ok? Vamos sair daqui. Próximo slide. Parar de falar de mulher. Tá mostrando mulher direto assim é complicado. Deixa eu... Eita, essa é famosa, né? Olha, conhece ela. É a namorada daquele vampirão branquelo feio. Né? Bonita essa menina. Ela loira. Ela mesma, gente. Olha, ela loira e ela morena. Olha que eu acho que o moreno aqui destacou bastante o olho dela, né? Está lindíssima ela loira. E é viável. Certo? Então, isso aqui é a coloração natural do cabelo dela, pelo que eu li na revista de fofoca. Ela tem um cabelo castanho, posso dizer. Ela pigmentou, essa é uma cor natural. Supondo. Isso aqui é a cor natural dela. Ah, não, eu quero ser loiro. Eu vou, vendo? Vai e pinta o cabelo. Ok? Um exemplo de fenocópia também, gente, é quando você utiliza lente de contato. Você utiliza lente de contato imitando essa coloração natural. Olha quanto olho bonito. Que isso, né? Só mais o meu, né? Assim. Tá? Mas veja que cores belíssimas. Esse aqui também é super bonito. Né? São cores naturais, padrões naturais. Então, quando você de repente tem um olho assim, aí você vai comprar uma lente cara pra caramba pra ficar assim, com o olho azul. As maspeguinhas, você sabe que você sabe logo que é lente. Nós temos muito boas. Tá? Então, quando você usa lente de contato, você está imitando um fenótipo natural. Eu olho assim, eu coloco uma lente assim. Olha que olho lindo. Sarbat Goulart. Essa menina, a foto dela saiu em 85. Na National Geographic, né? Essa menina felina. Essa foto é belíssima. Né? Olha que olhos. Que aspecto triste, mas olha que olhos expressivos. Certo? Vamos lá. Outro, olha que olho lindo, gente. Esse olho é da nossa musa Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, né? Que faleceu há pouco tempo. Então, olhos, esse olho aqui
Quem olha faz, isso é um azul, um livro. Na verdade, ele é tido como violeta. Dependendo do efeito óptico, ele fica bem violeta. Tá? Os belíssimos, uma coisa rara. Isso é natural, não é lente não, tá? Outra definição importante, gente, é a definição de heterose ou de vigor híbrido. Heterose ou vigor híbrido. É o aperfeiçoamento ou melhoria de uma determinada espécie animal ou vegetal, resultante do cruzamento de duas linhagens ou raças diferentes. Queridos, vigor híbrido para tornar a espécie mais vigorosa. Heterose, aperfeiçoamento. Alfredinho, tem manipulação genética? Não, isso é feito há muito tempo. Heterose é melhora através do cruzamento. Tá? Melhoramento através do meu cruzamento. Certo? Então, você é um cara feio. Não é o meu caso, porque eu sou lindo. Mas você é um cara feio. Aí você vai e casa-se com uma mulher linda. Seus filhos nascem belíssimos. Isso é o quê? Puxa, isso é um melhoramento genético. No meu caso, meus filhos são bonitos porque eu sou lindo. Né? E a mãe deles é lindíssima, minha esposa é belíssima. Então, tá aí. Ó, vê, nasceu essa galera, pode tirar o olho, tá? São muito novinhos aí para você. Enxerida. Vamos lá. Heterose, então, o vigor híbrido é o quê? Aperfeiçoamento ou melhoria. Beleza? Através de cruzamentos. Olha, gente, isso é muito comum em planta. Se usa na agricultura e na pecuária, mas a gente fez isso há uns 20 anos atrás, a gente fez isso numa escala muito grande, em cana. Começou a cruzar todo tipo de cana, cruzar cana para cá, cana para lá, para obter canas cada vez melhores. Então, olha, na agricultura e na pecuária, esse processo é muito empregado, originando variedades de organismos mais fortes, mais vigorosos, mais resistentes, mais férteis que os tipos homozigotos e, consequentemente, economicamente mais interessantes para o ser humano. Ok? Vamos adiante. Bom, esse aqui vocês conhecem, né? Johann Gregor Mendel. Esse cara é o pai da genética. Esse vai ser o nosso ponto no Genética 2, Genética Básica 2. Um grande abraço, beijo do gordo e até o nosso próximo.